Meus amores, tudo bem? Hoje a gente veio aqui para fazer uma história ao inverso. Por que uma história inversa? Hoje a gente vai falar do dia 22 de março, que é o Dia Mundial da Água. O que acontece no Dia Mundial da Água? No Dia Mundial da Água, a gente usa para refletir e para ensinar para todas as gerações qual a importância da água nas nossas vidas, no planeta inteiro, né? A água é importante para os animais, a água é importante para o ser humano e é importante para os seres vivos, como as plantas também, dos quais ela propicia que as plantas nos deem o alimento, certo? Então vamos começar? Vamos lá? A história invertida por quê? Porque eu vou dar todas as informações em fantoches e quem vai criar a história são vocês, tá bom? Eu quero ver vocês usando a imaginação. A história não tem título, quem vai dar um título para a história vão ser vocês. Cada um de vocês vai me dizer um título, tá? Depois lá no nosso grupo de WhatsApp vocês vão mandar o título que vocês acham que podia ser o da história e vocês vão me contar um pouquinho do que vocês entenderam da história, tá bom? Bem curtinho, bem breve. Quem não quiser fazer fala, que fica um pouco vergonhado com as câmeras, pode fazer através de desenhos, tá bom? Mas seria bom que vocês pudessem falar, tá? Para o prof poder ver o quão vocês entenderam da importância da água para nós na natureza. Porque a melhor coisa no dia 22 de março é conscientizar as pessoas por que devemos proteger a natureza em geral, né? Porque a água é um dos elementos da natureza mais importantes para nós, assim como o ar também, né? Então, nesse dia, a gente tem que se conscientizar e conscientizar todas as pessoas ao nosso redor sobre a importância que a água tem para todos nós. Sem água, a gente não vai conseguir continuar bem, a gente não vai conseguir continuar evoluindo, as plantas não vão crescer, vai começar a faltar alimento e as coisas não vão ficar bem, tá bom? E se o ser humano não se conscientizar, não prevenir que isso aconteça, não jogando lixo nos rios, não jogando lixo na rua. Ai, prof, jogando lixo na rua? Sim, quando tu joga um lixo na rua, quando vem a água da chuva depois, ela leva todo esse lixo para os bueiros. E o que acontece? Aqueles bueiros são aqueles lugares no canto da ruazinha ali que tem um buraco. Vocês já prestaram atenção? Tem um buraco, alguns chamam de boca de lobo. Você já deve ter ouvido isso. E ali na boca de lobo, nos bueiros, aquele lixo vai se somando e entope. O que acontece? Toda a água de esgoto, ela vem para cima. Acontece enxurradas. Então, assim, o que acontece? Não é o nosso caso aqui, mas em alguns lugares do Brasil, como tem muito lixo nos bueiros e a água, o fluxo da água nas ruas são muito grandes, quando tem chuva, acontecem as chamadas enxurradas. As enxurradas entram água para dentro das casas, mistura a água limpa do rio com a água da enxurrada, que é a água do esgoto, que é uma água suja, prejudicando os rios, os córregos, as nascentes. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte não é só dizer que hoje é o dia 22 de março, é o dia de conscientização sobre o uso da água. Não, nós devemos fazer com que todas essas formas de proteção ao meio ambiente sejam todas feitas, todas engendradas, todas em conjunto, né, pensadas e desde pequeno com vocês aí que a gente vai começar a conscientizar para ter um planeta mais limpo, um planeta mais protetor da natureza e do meio ambiente, tá certo? E a água é um elemento da natureza de extrema importância para todos nós. Vamos começar então? Então tá. Então a nossa história invertida é o seguinte. Eu vou dar os fatos para vocês e vou explicar. E vocês vão depois colocar um título na história, tá? Vocês vão colocar os fatos que a prof vai dar, todas as peças, todos os fantoches contam um pouquinho por que nós devemos proteger, né? Proteger não, o porquê que nós devemos conservar a água, né? De forma certa, tá bom? E vocês vão me montar depois a ordem, tá certo? Então vamos lá. O que é isso aqui? A chuva, ó. Preste atenção aqui, ó. Aqui em cima tá escrita a palavra, ó. Chuva, ó. Ó aqui, ó. Chuva, tá bom? Prestem bem atenção, tá? Chuva. Ó, a chuva começa com aquela letrinha C que parece uma orelha, vocês estão vendo? Chuva. Ó o som da chuva, ó. Chuva. Tá? Essa é a nossa primeira informação. A chuva, tá bom? Ela vai ficar aqui no cantinho, tá? A chuva, o que ela faz? A chuva é a água doce que cai do céu.
Mas água doce, prof, como assim água doce? Existe água doce e água salgada? Existe água doce e água salgada. Mas a água doce é a água que vem com açúcar? Não, a água doce não é a água que vem com açúcar. A água doce é aquela água que a gente bebe. A água que sai da torneira, só que a nossa água que sai da torneira ainda passa por um tratamento, tá? É um tratamento na central de abastecimento. Lá na Corsã, vocês já ouviram falar na Corsã, né? Central de abastecimento. E lá eles colocam os produtos para que a nossa água fique muito, 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 muito limpa, tá? Que quando ela chegue no nosso copo, que ela chegue pra gente fazer o nosso alimento, a nossa comida, ela esteja 100%, tá bom? Mas é a água do rio, a água da barragem, que é a água que vem da chuva, que cai da chuva, que é a água que a gente bebe, tá bom? A água do mar, vocês sabem, a praia, a gente não pode beber aquela água, porque aquela água lá é salgada. Então, no planeta tem uma quantidade de água salgada muito grande, mas a gente não pode beber ela assim, chegar, botar a mão e beber, porque ela não é uma água própria para beber, tá? Por ela ser salgada. Se ela passar por todo um processo para tirar aquele sal, que é chamado decantação, que tira todo o sal daquela água, passa por uma outra peneira, por um outro filtro, daí ela pode beber. Mas isso gera muito gasto e é muito difícil, tá? Então a água que a gente bebe é a água que cai da chuva e que vai para a barragem, que vai para a cacimba e depois ela vem para nossa torneira por meio do encanamento, tá bom? O que acontece então? Quando a água da chuva cai, a gente tem o sol, solzinho, ó, solzinho, o rio, o peixinho, tá? O calor do sol faz com que a água que caiu evapore e suba, ó. Suba. Ela sobe, só que de uma forma invisível, a gente não percebe, porque ela vai em forma de vapor. Então a água da chuva cai, o sol esquenta essa água aqui do rio e ela sobe e volta para a nuvem e chove de novo. Esse é o processo da água que cai da nuvem, tá? Mas isso a gente vai trabalhar depois com o ciclo da água, tá bom? É só para mim mostrar para vocês como que a água da chuva é tão importante para nós e por que ela é tão importante, tá? Porque a água da chuva é a água que a gente bebe. A água da chuva é a água que faz a natureza germinar e continuar viva. É a água da chuva, tá bom? A prof tá colocando aqui. Ó, no nosso espeta palitos, tá? Presta atenção. Eu já falei da chuva. A prof já falou da chuva. A prof já falou do sol, que é importante porque faz a água evaporar. Eu falei da natureza. E agora a gente vai falar de algo muito importante. Cuidar da natureza. Ah, prof, mas a gente vai falar de cuidar da natureza hoje sobre a água? Sim, porque vocês viram que a água é ela que faz a natureza germinar, tá certo? E o nosso sistema do meio ambiente, ele trabalha em conjunto. O que é isso? Cada ação que a gente faz benéfica para o meio ambiente, de proteção, de conservação, faz com que tudo ande junto, como se fosse uma grande roda gigante, tá? Por que uma roda gigante? Porque tudo que acontece na natureza influi na chuva também. Por quê? Porque a natureza, ela tem um sistema próprio. A natureza e a chuva, a água, o ar, todos são um conjunto só. Por isso que eles são como uma roda gigante. Todos eles fazem parte daquela roda e quando gira, se está tudo bem, a roda gigante só gira. Se não está bem, alguma coisa falta. Ou falta água para nutrir a natureza, ou tem água demais, ou tem água de menos e as coisas não funcionam, não dão certo, tá certo? Tudo tem que trabalhar em conjunto, unidos. E assim é com a água e a natureza, tá? A água é tão importante para a natureza e por isso que a gente precisa falar da natureza. Cuidado com a natureza. Não destrua as árvores. Não arranque as árvores sem necessidade, certo? Porque as árvores, além delas protegerem a gente pela questão do oxigênio que elas liberam com suas folhinhas, tá? Elas contribuem também
para que a água da chuva, quando caia, não leve toda aquela terra. Vocês já olharam na rua, se vocês moram num lugar que a rua é de chão, não é de asfalto, não é de pedra? Vocês já viram que a água da chuva desce e ela vai levando o barro? Pois é, aonde tem natureza, a água da chuva desce e ela fica dentro do solo, porque aquela plantinha que tá ali, aquela graminha que tá ali, ela faz com que a água desça e não que a água passe e vá embora, só causando alagamentos, tá? E com essa retenção da água, que ela cai e fica assim, ó, por causa das plantinhas, é mais água no solo, é mais plantas que nascem. Quando sai o sol, mais plantinha que nasce, tá bom? Deixa a prof botar aqui. Então, cuidado com a natureza. Outra coisa importante. O descarte do lixo. A gente não tá falando de água, prof? Sim, a gente tá falando de água, crianças, ó. Mas, ó, o descarte do lixo, ó. Cada coisa no seu lugar. Lembra que a prof falou que se a gente não fizer com que toda a natureza ande no mesmo compasso, não ande como uma roda gigante, que cada uma tá uma do ladinho da outra em união, as coisas não dão certo? Pois é, quando a gente joga o lixo no lugar errado, esse lixo vai parar no rio. Quando a gente joga um papel de bala, que a gente sai de casa, não, tá com preguiça, ou eu não vou colocar no lixo, eu vou jogar aqui, e aquele papel fica ali jogado, esse papel jogado no lixo, somado com outros papéis que outras crianças jogaram, outras pessoas jogaram, cria aquele lixo que a prof falou que vai descendo para a boca do lobo. O que é a boca do lobo? É o esgoto, é ali o bueiro, né? E aquilo ali causa as enxurradas. E as enxurradas causam o quê? Os entupimentos, né, dos rios com lixo. Outra coisa, tem pessoas que jogam os lixos não no lixo, na lata do lixo, elas colocam o lixo perto dos rios, em terrenos baldios. Isso não é certo, porque uma hora ou outra, com chuvas, em períodos de chuvas, tá? Esse lixo vai para o lugar errado. Primeiro que o lugar dele não era ali, o lugar do lixo é no lixo, tá certo? Então, o retorno da água potável depende de uma natureza bem cuidada. Por quê? Se jogar lixo no rio, se jogar lixo num terreno e aquele lixo acabar indo para o rio, se jogar alguma coisa no chão, digamos que algum elemento, algum remédio, alguma coisa, algum veneno de planta, aquelas lâmpadas fluorescentes, você sabe aquelas lâmpadas que a gente tem em casa que diz que economiza mais energia elétrica? Ela economiza, mas dentro dela tem um produto químico altamente ruim quando cai no solo ou quando encosta na pele da gente, do ser humano, do ser vivo, tá certo? Por isso, a gente tem que prestar bastante atenção. Tem que fazer o descarte dos lixos no seu lugar, certo? Se é pilha, leva no posto de coleta da pilha. O azeite da cozinha não pode jogar dentro da pia. O azeite da cozinha não pode jogar no fundo. O azeite da pia tem que ser coletado, porque quando ele cai no solo, na terra, e a água da chuva vem, aquele líquido desce todo na terra. E lá embaixo na terra tem uma camada chamada lençol freático, que é de lá que a água que vem do solo, a água que vem que se juntam dos rios, das nascentes, se formam com a ajuda da água da chuva, claro, mas aquilo ali volta pra gente como água. Volta com água. E aquela água não é boa para uso, não é boa para beber, não é uma água boa, tá certo? Então, muito cuidado com tudo isso que a prof explicou, certo?